Olá pessoal, tudo bom? O professor Almir Serpa aqui na aula de matemática com você para a aula de fração número 22. Hoje vamos estar com vocês fazendo uma aula maravilhosa. Você do sexto ano, estamos juntos, tá bom? Nossa equipe de hoje, Magna tá aí no cantinho, ó, tá vendo aí? Fazendo a transmissão ao vivo para você agora. E o Manuel, que você não está vendo, mas está conosco na nossa equipe. Manuel, prazer, tá junto, vamos lá. Vamos lá, Manuel, mostrar para esse pessoal. Ó, antes de começar já a nossa videoaula, não esquece, Instagram Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, eu vou falar de história da matemática para falar um pouquinho sobre fração. Professor, acho que eu já ouvi essa conversa antes. Já sim, nós estamos recapitulando um pouco da história da matemática para você, tá bom? Então, ó, as primeiras notícias sobre frações nós tomamos como conhecimento, né? Existem vários lugares do mundo, mas especificamente no Egito. Então, vou mostrar para vocês aí no slide um pouquinho do Rio Nilo, que foi a referência das distribuições de terras para as pessoas em épocas antigas aí fazerem plantações e começaram a produzir naquele terreno fértil, né? A margem do rio fica tudo mais fácil porque não tinha sistema de irrigação. Se liga aí, tá bom? Então tá aí a foto do Rio Nilo hoje, né? Na atualidade, muito bem urbanizado aí, não tendo mais plantações às margens do rio, mas eles continuam pagando taxa como antigamente, tá? Então como é que fazia então para cobrar taxa quando não se tinha hoje a tecnologia do IPTU? Bom, muito fácil. Os esticadores de cordas, que eram funcionários lá do faraó, eles passeavam aí pelo Nilo, no barquinho, com um monte de cordas enroladas no ombro. E essas cordas, elas tinham nós. Por isso que o nome deles eram esticadores de cordas, tá? Ou estiradores de nós, ok? O que eles faziam com essas cordas? Eles mediam o terreno, ok? E a partir dessa medição, eles iriam separar quanto que você tinha que doar, ou seja, né, pagar de tributo ao faraó. Normalmente era 1/3 daquilo que você plantava, daquilo que você tinha como rebanho, tá? E além disso, tinha gente ainda que fazia as oferendas aos seus deuses, enfim. Mas também era uma fração daquilo que você tinha ou produzia. Tá tranquilo? Tá começando a entender? Então como é que os egípcios utilizavam a fração? Muito simples. Eles tinham um numerador para a fração 1 sempre, e aí trabalhava o denominador a partir da nomenclatura múltiplos de 10. Como é isso aí, professor? Vou te mostrar. Vamos lá, Manuel. Mostra para eles aí o slide, por favor. Vamos olhar agora comigo com calma. Preste atenção, ó. A partir dessa distribuição de terras, né, das inundações do Rio Nilo, claro, favorecendo a maré, então em certo momento a terra estava curta porque estava inundada, depois ela alongava um pouquinho. Então por isso que tinha que estar sempre sendo medida. E aí eles utilizavam essa referência aí, ó, que você está vendo no teu slide, ó. Isso aí é o desenho de um pão dividido em 3 pedaços, tá bom? Essa elipse, na verdade, parece um círculo, mas não, é uma elipse, é a forma que representava o pão com 3 cortes, ok? E aí eu representava 1/3. Tá? Deu para entender? Tá claro? Então é lógico que esse mesmo pão dividido em 10 partes iguais, professor, por que 10 partes? Isso aí é o desenho do osso do calcanhar ou a ferradura que era representada para 10, então eu tinha 1/10 da fatia de um pão, tá? Vou mostrar toda a sequência numérica para vocês, como eram os símbolos egípcios que representavam os números múltiplos de 10, tá bom? Então, ó, o primeiro é esse corte aí, que se dava o corte no osso, toda vez que você caçava um animal, ia lá e marcava o osso como representação da tua caça. Depois tinha um desenho do osso do calcanhar ou, né, da forma da pata do animal, que essa forma aí que parece uma ferradura. Tinha a relação que valia 10 e 100 era essa corda enrolada aí,
Ou em outras sociedades chamavam isso de serpente, tá? Olha como tem duas nomenclaturas para o mesmo símbolo, tá começando a entender? E aí tem a flor de lótus que vale 1.000, o dedo indicador quando você condenava alguém valendo 10.000, o sapo que era muito raro, né? Principalmente numa área onde é muito seco, poucas chuvas, então o sapo realmente tinha uma representatividade muito grande. E o faraó, que era o maior deles, 10 elevado a 6. Tranquilo até aí? Então segue comigo. Olha o exemplo aí de 1/20. Seria o pão com 2 ferraduras abaixo dele, tá bom? Então vamos lá, ó, o símbolo da ferradura está aí para você entender claramente. Quer saber mais? Quer saber um pouco mais sobre a história do Egito? Se liga aí. Aponta a câmera do teu QR Code para esse QR Code aí que está na tua tela. Esse quadradinho preto e branco aí na parte superior da tua tela. É só apontar a câmera do teu celular que você baixa um monte de informações, tá bom? Então segue comigo agora que vamos falar sobre o conceito de fração. Essa medida fracionária, né, que nós chamamos de números naturais, ela é formada por números naturais, mas está no conjunto dos números racionais. Não esquece, por favor. Números naturais vocês já aprenderam, esse aí em amarelo, só como ilustração, tá? Como representação. Os números inteiros vocês vão aprender no próximo ano. Lá no 7º ano vão aprender os números positivos e negativos, que são os números inteiros. E aí nós estamos falando justamente de fração que está aí no número racional A sobre B, desde que B seja diferente de 0. Fechou? Tá entendendo? Agora, ó, se liga aí na animação, no foco no número racional e já vamos mostrar para vocês a representação dessa fração. Primeiro, a primeira delas pode ser numerador e para essa letra A que fica acima da barrinha e para a letra B, denominador, desde que ele seja diferente de 0. Tá tranquilo até aí? Fechou? Então vem comigo. Ó, vou te mostrar uma coisa. Traz para mim aqui, Manuel. Obrigado. Olha, presta bem atenção. Eu falei numerador para qualquer número ou letra ou símbolo que fica acima da barrinha. Tranquilo? Abaixo da barrinha, denominador. Mas se liga, matemática é nomenclatura, é uma linguagem. Então, não existe apenas essa linguagem para essa simbologia. Eu posso falar de parte todo, eu posso falar diminuindo e subtraindo. Se liga, tá? Toda vez que a gente falar, não é única. A única forma de representação da fração. Se ligou? Tá claro? Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos lá, pegar um exemplo agora a partir da geometria, já que a gente já falou muito sobre o conceito, tá bom? Temos aí um hexágono regular, é uma figura com 6 lados iguais e ela está sendo subdivididas aí. Se por acaso eu pintasse parte dessa figura, ó, pintei essa parte. Ora, perceberam? Eu pintei 4 partes de quanto? De 6. Então a parte está no numerador lá em cima e o todo está embaixo, que é esse número 6. O total de partes que a figura compõe, 6. E as partes que foram pintadas dessas 6 foram 4. Tá claro isso aí? Então vamos ver um outro exemplo já para seguir. Peguei um quadrado e dividi em 4 quadrados menores. Tá claro? Então, vou pintar um quadrado, né, menor desse quadrado maior aí que vocês estão vendo. Então, um quadrado representado entre quantos? 4 quadradinhos. Percebeu? Tá bom? Então eu tenho a parte na representação do número 1 e o todo na representação do número 4. Olha como agora eu já diferenciei numerador e denominador. Você tem parte todo. Tá claro isso aí? Ficou claro? Então vem comigo que a gente vai botar na reta numérica agora já uma atividade. Por que é importante? Para que você mensure, para que você tenha uma ideia na geometria, tenha uma ideia na história da matemática, agora tenha uma ideia na escala, ok? E aí eu peguei uma escala para vocês de 0 até 5 e vai, né? Essa setinha aí no final do 5 quer dizer que tem continuidade, tá bom? Se liga aí. Então, ó, para localizar a fração 9/2, nessa reta, Arthur dividiu cada unidade em 2 partes iguais, ok?
De 0 até 1 foi também dividido ao meio, tá bom? De 1 até 2 também foi dividido ao meio e assim segue, tá? Então aí ilocalizou a fração 9 dividido por 2. Quanto é 9 dividido por 2? R$ 9,00 para 2 pessoas, provavelmente, né? Claro, vai dar 4,50, ou seja, 4,5. Por isso está marcado aí, ó, 4 entre 5 e 4 e 5 na metade dele, ó, 4,5. É essa a posição dele aí. Tá claro isso para você? Ficou aí no meio dessa distância? Entendeu? Então presta bem atenção que a gente vai botar uns exercícios para você localizar nessa reta outras frações que eu quero ver se realmente você aprendeu comigo. Vamos lá. Representei 4,5, tá bom? Que é um valor já diferente da fração, tranquilo? Agora nós vamos para o intervalo que ele vai ficar. Ele está entre 4 e 5. Ele está exatamente no meio de 4 e 5. Fechou? Tranquilo. Então vamos escrever entre quais números naturais consecutivos na reta numérica nós vamos localizar. Letra A, item A. 18 dividido por 5. 18 sobre 5. 25 sobre 4 na letra B. E na letra C, 7 terços. Ok? Na nomenclatura nós iríamos falar 18 cinquavos, 25 quatroavos, essas coisas que vocês já conhecem, né? Mas vamos dividir. Quanto é 18 dividido por 5? Dá aproximadamente quanto? Ó, professor, 18 dividido por 6 daria 3. Então fica um pouquinho antes do 3. Será? Vamos confirmar comigo aí na solução? Vamos ver? Segue a solução aí comigo, ó. Primeiro, o item A está entre 3 e 4. Exatamente. Porque se a gente dividisse 18 por 6, daria exatamente 3. Então vai ficar entre 3 e 4, tá bom? E agora, na letra B, 25 por 4, eu teria mais ou menos aí, ó, um pouquinho mais de 6. Porque 6 vezes 4 daria 24, tá bom? Então ele vai ficar entre 6 e 7, a letra B. E a letra C vai dar quanto? Professor, 7 dividido por 3, se fosse pelo menos aí 6 por 3, daria 2. Então vai dar 2, alguma coisa. Exatamente, vai ficar entre 2 e 3. Essa é a localização na reta. Começou a perceber? E se eu quiser saber o valor exato, professor, divide na calculadora ou então faz aquela continha de padaria que você consegue, tá bom? Sai o valor exato. Agora se liga na letra C, que vai dar uma dízima periódica, um número aí que a gente vai aprender muito fortemente lá no 8º ano, tá bom? Então vem comigo, ó. Vamos falar de números racionais na forma de fração. Como é que isso acontece? Além das representações que ele pode ter na parte da unidade, né, que são divididas em partes iguais, não esquece, tá? Aquele denominador é dividido em partes iguais, ok? A fração também pode ser representada como uma razão ou um quociente. O que é um quociente? É a divisão direta entre o numerador e o denominador, ou a parte e o todo, ou minuendo e subtraindo. Não esquece da nomenclatura, tá bom? Então vem comigo, ó. Razão. Eu tenho aí, estima-se que 4 em cada 10 pessoas no mundo não tem saneamento adequado, ok? Então, se essa é uma estimativa entre 10 pessoas, 4 não tem saneamento básico, essa relação pode ser indicada pela razão 4 sobre 10, ou 4 está para 10, ou 4 dividido por 10. Tanto faz, tá? 6 décimos dessas, na verdade, né, 4 décimos dessas pessoas no mundo não tem saneamento básico. Então, ó, as 4 estão nas cores mais escuras e as 10 estão pintadas, são as quantidades totais. Mas veja, em relação a todos, né, os outros estão nas cores mais claras, um cinza mais claro, mas o marrom é a indicação do numerador, tá bom? Desconsidera aí a parte escrita. Preste atenção agora que a gente vai para o quociente. O que é o quociente? É quando eu divido realmente o numerador pelo denominador. Fazendo essa divisão, eu tenho ela, aquela que a professora ensina, que tem uma barrinha do lado, lembra dela? Exatamente essa. Então vamos lá. Primeiro que essa palavra, ela tem origem latina de quotiens, tá? Que significa exatamente quantas vezes foi dividido, ou seja, quantas vezes, tá? Então se liga aí, ó.
a palavra é utilizada para designar o resultado de uma divisão aritmética direta. Então eu trouxe aí os personagens recém-casados, maravilhosos, que ganharam, que sobrou aí da sua festinha de aniversário. Sobraram, na verdade, 3 docinhos, olha, 3 docinhos. Então eles vão dividir entre eles os docinhos que sobraram da sua festa de casamento. De que forma vão dividir? Ela pergunta, né? Vamos dividir nossos doces? E aí ele já vai matematicamente objetivo e direto. 3 dividido por 2, ou seja, cada um vai ficar com um docinho inteiro e o docinho que sobrar vai ser partido ao meio. É simples assim, tá bom? Isso chama-se divisão por quociente. 3 dividido por 2, cada um tem um docinho, mais a metade do outro, tá bom? Então eu ainda continuo mostrando sobre fração, ou eu posso colocar de outra forma, como vocês vão ver aqui, ó. A Alana tem uma tira retangular de cartolina branca. Ela dividiu essa tira em 9 partes iguais. Pintou 5 dessas partes de amarelo e 2 dessas de roxo. Ó, tá vendo? Tá bem claro na imagem, né? Ela pintou 5 de amarelo aí, ó, e 2 de roxo. A parte colorida da tira representada na fração inteira, ou seja, amarelo mais roxo, quanto é que vai dar? Vamos ver na nossa animação? Eu tenho 5 de 9, tá? Todas as tiras contadas aí, vocês vão ver o total de 9. Então, fica no denominador 9. Em amarelo, eu tenho 5. Tá aí, 5 de 9. Em roxo, tem 2 de 9. Ok? Agora, vamos fazer a soma. Ou seja, ela quer saber qual é a parte total. Bom, muito fácil trabalhar com denominadores iguais. Ok? Vamos lá. 5 nonos mais 2 nonos. Se os denominadores são iguais, é muito simples. Você vai repetir o denominador e somar os numeradores. 5 mais 2, 7. Tranquilo assim, professor? Muito fácil. Só será um pouquinho mais complexo quando os denominadores não são iguais, tá? Que nós vamos usar o MMC, tão falado aí o MMC, que daqui a pouco a gente tem um exemplo para vocês, tá bom? Se liga, presta atenção. Denominadores iguais, repete o denominador, soma os numeradores. Fechou? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora na animação bem clara aí, ó, repetindo. Agora a gente vai ver uma coisa bem interessante, bem diferente. Somamos frações, agora nós vamos subtrair. Você precisa entender todas as posições da fração. Então, se a fração está fazendo parte da soma, ela também precisa fazer parte da subtração. Então, agora a Alana tem uma tira retangular numa cartolina, como estão vendo aí, em 9 partes iguais. Tranquilo? Pintou 5 dessas partes de amarelo, como nós estamos vendo aí, ó. 5 dessas, tá bom? Depois resolveu eliminar duas partes que ela não gostou. A parte colorida que restou representa que fração da fração inicial, da tira inicial. Qual é? O que vai acontecer? Eu tenho 5 sobre 9 e ela não gostou de 2, vai retirar de 5 2. Ok? Tranquilo? Então vamos eliminar logo aí, ó, 2 de 9. Eliminando aí essas duas, como é que vai ficar a continha em matemática? Que visualmente você sabe, vai apagar essas duas, vão sobrar 3 tiras apenas. Visualmente está muito claro. Mas como é que isso acontece, professor, matematicamente? Preste atenção e vem comigo, ó. Eu vou tirar 5 nonos menos, né? 5 nonos menos 2 nonos. E aí, denominadores iguais, o que a gente faz? Denominadores iguais, nós repetimos o denominador, que é 9, ok? E faça a continha normal, 5 menos 2, 3. Restam 3 nonos de tiras da fração aí que a Alana fez. Tranquilo até aí? Tá perfeito? Então vamos lá comigo já para atividades que a gente vai trabalhar bastante, tá bom? Se liga que tem um desafio no final. Presta bem atenção. Não esquece, faz o desafio, manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Você, professor, que nos ajuda, que manda a nossa videoaula aí para sua turma, também manda pra gente um recadinho pra gente poder falar aqui da nossa parceria, tá bom? Então vamos lá. Segue comigo agora a atividade. Ó, Maria foi à feira com certa quantia, tá? Gastou metade dessa quantia com frutas.
e 1/3 com verduras e legumes, ok? Que fração da quantia inicial Maria gastou no total? Caramba, professor, agora complicou. Agora ficou mais gostoso para trabalhar. Presta atenção. Solução. Vamos fazer comigo. 1/2 mais 1/3. Presta atenção. Agora eu não tenho mais o mesmo denominador. Não posso repetir. Não faz isso, por favor, tá? Denominadores diferentes, eu tenho que achar um meio para que eles continuem denominadores iguais. Como é que eu posso fazer? Existem várias formas de fazer. Mínimo múltiplo comum, multiplicar uma fração por um valor, a outra por outro valor, desde que os denominadores fiquem na mesma proporção. Também é a mesma solução. Acompanha comigo devagarinho o que é que eu vou fazer. Ó, vou pegar o primeiro, que é 1/2, e vou multiplicar por 3. Então, multiplicando por 3, eu vou ter um valor dessa nova fração. Aí eu vou pegar a segunda fração e multiplicar por 2, ok? A primeira eu multipliquei por 3, e a segunda por 2. Vamos ver como vai dar? Multipliquei tanto o numerador como o denominador por 3, ok? Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. A primeira fração, que era 1/2, passou a ser isso aí, ó, 3/6. Que se a gente simplificar, vai voltar a ser 1/2. Se ligou? A segunda fração nós multiplicamos numerador e denominador por 2, ok? Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, a segunda fração ficou 2/6. Se simplificar, vai voltar a ser 1/3. Simples assim. Não alterou a fração, porque quando você simplifica aí, ela volta a ser a original. Percebeu? E agora os denominadores ficaram com o mesmo valor. Olha aí, ó, 6 embaixo e 6 embaixo na outra fração. O que a gente faz quando a gente soma frações de mesmo denominador? Repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Fechou a continha, muito fácil. Caramba, professor, eu posso fazer isso em todas as operações com fração? Sim, tá? Mas a gente também vai falar de MMC para poder te ajudar. Essa é uma forma interessante de fazer. Quando eu tenho uma quantidade pequena de frações, mas quando eu tenho uma quantidade de fração muito grande, tá envolvida numa expressão, é melhor tirar o MMC, porque aí você já faz uma coisa muito mais rápido, tá bom? E a gente vai te mostrar essa técnica já já. Fica aí com a gente. Se liga agora que a gente vai resolver a atividade. Segunda atividade nossa é calcula as frações. Se possível, simplifique o resultado. Por que ele fala isso? Traz para mim, por favor, Manuel. Traz aqui rapidinho. Deixa eu dar uma dica para vocês. Olha, por favor, não errem isso. Ó, se liga. Quando é fração, eu preciso simplificar no final. Sempre eu preciso simplificar. Porque é fração, está na regra, está na definição de fração. Simplifica ao máximo que puder, tá bom? Então volta lá que a gente vai resolver agora e se liga comigo. Letra A, ó. 5 sobre 18 mais 11 sobre 18 menos 13 sobre 18. Ora, denominadores iguais. O que é que eu faço? Repete o denominador e aí faz as operações. 5 mais 11 menos 13 dá quanto? Exatamente, 3 sobre 18. Dá para simplificar 3 sobre 18? Claro que dá, professor. 18 é divisível por 3 e 3 é divisível por ele mesmo. Então, simplificando aí, ó. 3 por 3 dá 1, 18 dividido por 3 dá 6. Essa é a resposta final, não esquece, por favor, não esquece. Se a gente não concluir essa questão também, não se preocupa, resolve e manda pra gente lá, tá bom? Vou te mostrar rapidão agora. Item B. Todos os denominadores são 6, ó. 7 sextos mais 4 sextos menos 5 sextos mais 3 sextos. Então, dava para simplificar. Antes pode, fica à vontade. Eu fiz direto, tá bom? Mas dava para simplificar. Repete o denominador. 7 mais 4 menos 5 mais 3 menos 9. Que conta dá essa? Exatamente 0 sobre 6. Opa, professor, 0 sobre 6, nunca vi isso. O senhor não disse que o denominador não pode ser igual a 0? Exatamente, o denominador não pode ser igual a 0, tem que ser diferente. Mas o numerador pode ser 0, tá bom? Se liga aí. Então, qual é a resposta de 0 dividido por 6? Muito fácil, é 0. 0 dividido por 1000 é 0. 0 dividido por 1 é 0, tá bom? 0 no numerador dividido por qualquer valor diferente de 0
não pode, denominador não pode ser zero, vai ser zero, tá bom? Então, ó, volta aqui para mim que a gente vai encerrar agora. Fica ligado aí no desafio, manda para mim no Instagram, Robertão na Transmissão, tudo junto sem acento. Um forte abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.